Irmãos, vamos ao Salmo 23, continuando a exposição que estamos fazendo aos domingos pela manhã, neste Salmo. Ele é tão pequenino que eu leio o Salmo inteiro e depois eu volto para onde quero concentrar. Então, Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Agora é a frase que vamos falar hoje. Guia-me pelas veredas da justiça. Continuemos. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos que Tu nos dirijas nesta pregação para que aprendamos melhor o espírito do Salmo 23 e, assim fazendo, vivamos no dia a dia de uma maneira a praticar o Salmo 23. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Mais uma benéfica consequência, então, hoje, nós vamos ver do fato do Senhor ser o nosso pastor. O versículo 2 trata de repouso e de alimento que o pastor garante a Davi. Já falamos disso. Agora, quando ele diz, guie-me pelas veredas da justiça, é como se a ovelha devidamente alimentada, descansada, restaurada, agora ela fosse voltar a viver a sua vida, vamos dizer, normalmente, seguir o seu caminho, como costumamos dizer. Ou seja, é como se Davi tivesse primeiro tratado da garantia que o pastor dava a ele de descanso, de alimentação, condições, aliás, básicas para a própria sobrevivência. E agora ele vai falar da interferência do pastor na rotina, no andar cotidiano dele. É como se dissesse, o Senhor não cuida de mim apenas quando eu estou nas crises, quando eu estou cansado, faminto, desejando um lugar tranquilo para comer, repousar, restaurar a minha alma. Não. Quando a crise passa e eu vou voltar a tocar a minha vida, Ele continua cuidando de mim nas minhas atividades normais. Ele continua trabalhando nos meus afazeres, ele me ajuda a viver a minha vida, Ele me ajuda realmente no desenrolar dos meus dias aqui. Então ele se refere à ideia de guiar, de orientar. Por onde? Guia-me pelas veredas da justiça. Veredas literalmente é caminhos, então a tradução aqui é muito boa. E figuradamente é a maneira de viver, os padrões, como nós costumamos dizer também. Rapaz, você está indo por caminhos errados nesta vida. Mesma coisa aqui, caminhos, veredas, rumos, falando de uma maneira aqui figurada. Guia-me pelas veredas da justiça. Justiça aqui não é apenas o contrário de injustiça, no sentido de ser injusto com alguém, e ser justo, praticar justiça é agir corretamente com alguém. Não é só isso, não, é muito mais abrangente. Você pode entender aqui o termo justiça quase como sinônimo de tudo que Deus gosta, de tudo que Deus aprova, do que é da vontade de Deus, do que é do agrado de Deus. Então o sentido aqui de justiça é bem largo, não é somente aquela questão de você ser justo com alguém correto, é mais, inclui, mas é bem mais do que isso. Todo ser humano que nasce encontra dois rumos à sua frente, só dois: agradar a Deus ou não agradar a Deus. Não há o terceiro, não há muitos caminhos na vida, se formos para a essência do viver, e realmente para a base da nossa existência aqui, só tem dois caminhos defronte de cada ser humano: agradar a Deus ou não agradar, ou desagradar a Deus, o que dá no mesmo. Ou seja, dizendo de outra forma,
usando a palavra de Davi, seguir pelo caminho da justiça, nesse sentido largo do termo, ou seguir pelo caminho da injustiça, no sentido largo de injustiça, tudo que é errado, tudo que desagrada a Deus. Apenas uma pequena minoria decide por caminhos que agradam a Deus. Certo? Errado. Ninguém decide pelo caminho certo de agradar a Deus. Eu estou dizendo ninguém, zero. Há só uma exceção na humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Só. Depois do pecado de Adão, todos nascem já sem Deus. Todos nascem perdidos. Todos nascem mortos espiritualmente. E o rumo que eles tomarão sempre será o de não agradar a Deus. Todos, sem exceção. Não sei, talvez seja novidade para você e já esteja desejoso de discutir comigo. Pastor, mas um minutinho. Existem pessoas boas neste mundo, pessoas decentes, de moral elevada, que não roubam, não enganam ninguém, não adulteram. Nós não podemos dizer que pessoas assim escolheram ir pelo caminho ou pelos caminhos que agradam a Deus. Em termos de atos isolados, podemos dizer sim, de maneira muito pequenina. Quando alguém diz a verdade sobre uma pergunta que se faça, você não veio trabalhar ontem que estava doente? Não foi por isso não, foi por outro motivo. Está dizendo a verdade, de maneira direta, clara, isolada ali. Aquele ato de dizer a verdade agradou a Deus ou agrada a Deus? Sem dúvida. Não vamos dizer que não agrada. Alguém dá uma esmola ao outro e dá bem intencionado, porque se no coração não tiver boa intenção, já não agradou a Deus. Mas tudo bem, vamos assumir que alguém deu uma esmola ao outro que estava realmente necessitado e deu de todo o coração. Podemos dizer que isso agrada a Deus? Sim, podemos dizer, de maneira isolada. Mas a natureza que aquela pessoa que falou a verdade naquela pergunta, e a natureza dentro daquela pessoa que deu aquela esmola, é uma natureza ruim, uma natureza pecadora, totalmente contaminada pelo pecado. Totalmente. E os atos isolados de dizer verdade, de uma generosidade ou coisa assim, são resquícios da imagem e semelhança que o ser humano traz do Criador, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no pecado, quando Adão pecou e contaminou a raça humana, essa imagem e semelhança foi bastante estragada, deformada, mas ainda existe resquícios aqui e acolá. Alguém que diz a verdade, agora dizendo, eu faltei ontem, não é porque eu estava doente, não, eu estava com preguiça, diz a verdade. Esta pessoa daqui a um minuto pode estar dizendo uma grande mentira, rapidamente. Muito provavelmente a proporção de verdades e de mentiras que essa pessoa que diz uma verdade aqui, hoje especificamente, provavelmente a proporção de mentiras vai ser muito maior do que as de verdade. Não, mas essa pessoa é chegada a dizer a verdade, o pai dele, a mãe dele, batia nele para ele mentir, então ele mais diz a verdade do que mente. É ótimo. Porém, a mente dele é terrível, terrivelmente impura, na área sexual, na área de sensualidade. E o outro, não, mas isso aqui é desonesto. O outro, não tem jeito. O ser humano, todo ser humano, sem exceção, é contaminado pelo pecado. Por isso é que as crianças, logo enquanto crescem, já vão desobedecendo, mentindo e tudo, e o pai lutando contra uma correnteza. Quem foi que te ensinou isso? Eu te ensino o tempo todo a dizer o que é correto e tu faz assim, faz assado, tem que levar um castigo ou levar uma surra ou coisa desse tipo. Quem ensinou a criança? A natureza dela. Então o rumo será sempre o de não agradar a Deus. O posicionamento do ser humano, da maneira como ele nasce, com relação a Deus é de oposição. Poderia levar as passagens, mas eu não quero gastar muito tempo disso, eu vou passar para frente. Então todos seguem pela vereda da injustiça, do que é ruim aos olhos de Deus.
eles não têm desejo de seguir pelo caminho da justiça. O homem não quer agradar a Deus. Tudo bem, a natureza que ele tem dentro não permite que ele queira. Ok, mas para Deus é importante, teologicamente falando, para Deus é importante, definitivo, o fato de que o homem não quer agradar a Deus. Do jeito que Adão não quis, Adão tinha todo o poder para não pecar, tanto ele como Eva, mas decidiram pecar. E essa mesma decisão existe em você, em mim, em cada um de nós. Em cada pecado que você comete, você decidiu pecar. E ali fica o caminho aberto, em frente à humanidade, sem que ninguém, pelos próprios meios, sigam pelas veredas da justiça. Ninguém na humanidade. Até que Deus, através do Espírito Santo, interfere na vida de alguém, concedendo-lhe graça, e o convence do pecado, e lhe leva ao arrependimento. E agora falando dos tempos neotestamentários, depois de Cristo, leva-o à conversão pela fé em Cristo. Não vou explicar todo o processo, mas agora está ali um salvo em Cristo, perdoado de todos os seus pecados, justificado pela fé, quite com a justiça divina, com o relacionamento de Deus restabelecido, a vontade de agradar a Deus agora genuína, grande, legítima e, além disso, condições espirituais de agradar a Deus. Uma nova natureza é dada àquele que exerce fé no Senhor Jesus Cristo. Não é uma mudança de religião somente, não é uma mudança de igreja apenas. É uma convicção interna, profunda, e o recebimento de uma natureza nova, é uma regeneração, como a Bíblia chama. Está perdoado, já fez as pazes com Deus através de Cristo, foi colocado no corpo de Cristo, e esse agora tem condições de seguir pelas veredas da justiça. O problema é que ter condições não significa saber fazer. Qualquer pessoa saudável tem condições de nadar, mas não significa que sabe nadar. Joga um adulto cheio de saúde, mas que não aprendeu a nadar, joga dentro da piscina. Ele é capaz de nadar, ele tem condições de nadar, mas ele não sabe o jeito, a forma, os métodos de nadar. Então o crente, ele está em condições de seguir por caminhos que agradam a Deus, mas ainda há muito o que ser feito na vida deste crente agora, até conseguir saber andar por este caminho, ser colocado neste caminho. Infelizmente ainda é pecador, o mundo o atrai, sua carne o atrapalha ainda, e é preciso ajuda. É pecador, embora já comentei e repito, os pecados dele já foram perdoados em Cristo, mas ainda atrapalham muito o seu viver. Então é preciso que alguém que conheça bem as veredas da justiça lhe dirija por elas. Senhor, agora eu estou com a natureza nova em mim, sou teu filho, fui enxertado no corpo de Cristo. Tenho condições, tenho poder em Cristo, pelo Espírito Santo que agora habita em mim, de fazer o que é correto, de andar nas veredas da justiça. Mas eu não sei como é que eu faço. Não, me ajuda, me coloca nessas veredas, me orienta, me mostra o rumo. Então vejam que uma primeira coisa, a primeira necessidade é a pessoa se colocar em condições de seguir pelo caminho. Ninguém pode dizer, eu vou seguir pelo caminho por minha conta. Não vai, ele não consegue, ele não muda a natureza ruim que está dentro dele. A Bíblia compara isso ao leopardo poder mudar suas manchas sozinho. Sabe de uma coisa? Eu cansei de ser cheio de mancha, todo manchado. Eu quero agora ser de uma cor só, amanhã eu vou amanhecer branco. Aí o leopardo vai dormir e acorda todo branco, ou acorda todo preto, ou todo amarelo. Não, o leopardo não consegue mudar a cor das suas manchas. Pois assim o homem que é acostumado a fazer o mal não consegue fazer o bem por si só. A partir de hoje, dia 1º de janeiro, muita gente faz isso. Ano novo, então a partir de hoje, deste ano, eu não vou mais fazer isto. Aí faz uma lista bonita, papel engole tudo, né? Aí faz uma lista grande, 38 itens, que agora você não vai mais fazer. Quando deu assim 5 horas da tarde do dia 1, já quebrou metade. Aí vamos dar mais uns 10 dias para ele quebrar o resto. Vamos deixar 2 que ele não quebrou, demora mais tempo. Porque até se alguém diz assim, eu não vou adulterar,
este ano, e há homens casados que nunca adulteraram na vida fisicamente, mas se eles forem para o rigor da palavra e do padrão, dos caminhos de Deus, Jesus Cristo disse que basta um homem olhar para uma mulher com intenções impuras, já o quê? Adulterou. Então o pobre coitado, bem intencionado, que colocar não vou adulterar, se ele olhar para alguém com intenções ruins, já o fez aos olhos de Deus. Ou seja, seu Leopardo, o senhor não vai conseguir mudar as manchas da sua pele. Então muita gente não entende isto, e não tem condições só de mudar os seus caminhos, mudar o seu rumo. Cristo tem condições, faz isso através do Espírito Santo, que opera algo misterioso. Muito bem, mas agora estou aqui já em condições de agradar o meu Deus, e eu preciso de ajuda, preciso de rumo. É exatamente o que Davi diz que o pastor divino faz. Ele me dirige pelos caminhos da justiça. É exatamente o que nós podemos dizer do Senhor Jesus Cristo. Ele nos guia pelo caminho, não só nos salva, não só nos ajuda nas horas de crise, não só nos alimenta, como já foi comentado, mas ele me guia no dia a dia. Senhor, qual é o rumo? O que é que eu faço? Em termos práticos, eu fiquei pensando, se alguém perguntasse, como é que é isso mesmo de uma maneira mais prática, esse guiar? Eu sugeriria algumas formas. Primeiro, através do ensino do Espírito Santo, que nos abre a mente para entendermos as Escrituras e os caminhos de Deus. Não precisa ir até lá, mas lá em João 14, 26, Jesus disse que quando ele fosse para o céu, ele mandaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo, e que ele nos ensinaria, e ele faria lembrar as coisas que Jesus havia ensinado. Então nós temos agora, alguém que se converte a Cristo tem um recurso, é tão poderoso que a gente não consegue imaginar bem. Antes não tinha nada disto, agora tem o quê? O próprio Espírito Santo, que é Deus, habitando em você. Até essa expressão para nós é misteriosa, como é que o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em mim, mas é uma influência fantástica que ele tem sobre nós, benigna, e ele interfere na nossa mente, na nossa memória, na nossa alma, no nosso espírito. Ele interfere, nos ensinando, é assim, é assim, é assim. Ah, eu não conseguia entender isso aqui antes, mas agora você entende, é assim. É algo sobrenatural, mas tão real quanto esta lâmpada acesa aqui agora. Ele interfere na nossa própria vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13, o 12 e o 13, manda que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem realiza em nós tanto o querer como efetuar. Filipenses 2 e 13. Deus efetua no crente tanto o querer quanto o efetuar. Isto é, guiar pelas veredas da justiça. Dá vontade de nós seguirmos pelo rumo correto e o poder de seguirmos pelo rumo correto. Uma última sugestão, dessa maneira prática de Cristo nos fazer isso. Eu digo prática porque interfere no dia a dia, não quer dizer que a gente compreenda como é a mecânica disso. Tudo é muito misterioso para nós. Poder espiritual para vencermos as tentações de mudarmos de vereda, mudarmos de caminho. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5 e 16. Digo, porém, Gálatas 5 e 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Poder para andarmos pelas veredas da justiça, para a prática. Pastor, por que isso nunca aconteceu comigo? Jamais satisfarei a concupiscência da carne. Eu tenho conseguido fazer isso algumas vezes, tenho conseguido vencer e não satisfazer meus impulsos pecaminosos e tudo. Mas, pastor, aqui diz jamais. E infelizmente eu satisfaço. Infelizmente eu satisfaço, digo, a concupiscência da minha carne aqui e ali. Infelizmente eu peco. E então isso aqui não se cumpre em mim. Sabe por quê? Porque você não anda no Espírito.
na forma que deveria andar, na plenitude, no grau de submissão ao Espírito Santo que você deveria andar. É por isto. Jesus andou absolutamente, vou comentar isso um pouco hoje à noite, totalmente debaixo da influência, da direção do Espírito Santo, 100%. Nunca Jesus satisfez a concupiscência da carne. Ele nunca caiu, ele nem tinha dentro de si quando nasceu, como Adão não tinha quando nasceu, mas Adão caiu porque desejou e desobedeceu. Jesus Cristo poderia ter caído nesse sentido, de que se tivesse cedido a alguma tentação, e ele foi tentado e nunca caiu. Segredo: total submissão à pessoa do Espírito Santo, que infelizmente nós não temos. Total não, temos, uns tem pouco, outros tem médio, outros tem mais, isso varia obviamente. Eu diria até que varia dentro do próprio crente. Há situações em que ele está muito mais susceptível à direção do Espírito Santo. E em outras situações em que está mais frio, mais distante, ele está mais dormente espiritualmente. Isso acontece. Mas o fato é que nós temos poder espiritual para vencer as tentações e não mudar de vereda. Porque na realidade, irmãos, eu que já estou querendo encerrar, mas eu quero lembrar aqui algo interessante. Eu disse que há duas opções diante do homem: o caminho da justiça e o da injustiça. Pois bem, esses caminhos, eles não são opostos, em direção contrária, no sentido de que quem toma um caminho não vê o outro. Não são assim. Eles são lado a lado. Era até bom a gente nem ver o outro. No céu vai desaparecer a opção de praticar justiça, de pecar. Mas aqui essas opções abundam ao nosso redor, infelizmente, ao nosso lado. Então, nós podemos dizer que andamos no caminho da justiça, Cristo à frente nos indicando o caminho, mas muitas vezes nós ficamos de olho no outro caminho, que atrai a nossa carne. E muitas vezes terminamos deixando de seguir a Cristo no aspecto prático, não deixando de ser crentes, mas agora falando na prática de caminhos na vida aqui, e indo para o outro caminho. Alguns ainda tentam um pé no caminho de Cristo, no caminho da justiça, e outro pé no caminho da injustiça, no caminho do mundo, no caminho de que não agrada a Deus. Mas não dá para fazer isso. Esses caminhos são paralelos, mas a direção contrária. Agora você siga na escada rolante, que sobe, e ao lado tem outra que desce. Procure botar um pé em cada uma. Nunca você vai conseguir, nunca. Você vai cair rapidamente. Um pé na escada rolante que sobe e um pé na escada rolante que desce. Ou um que vai para frente, outro vai para trás. Você vai cair rápido, não vai se sustentar. A vida do crente é assim. Ele não consegue andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Na hora que ele segue pelo caminho do mundo, da sua carne, ele deixou os caminhos de Cristo. Não estou falando de perda da salvação, repito. Estou falando da prática aqui nesta vida. Ele deixou de seguir o pastor, que lá foi Cristo na frente andando e nós fomos para trás. No outro caminho, é uma tragédia, é terrível. Seja como for, nos compete a seguir o nosso pastor, porque ele, como um bom pastor que ele é, oferece o rumo, o poder para vencermos as tentações, e se não vencemos, é porque não quisemos receber dele esse poder, não queremos segui-lo, ficamos fracos e terminamos andando na contramão de Deus. Então, como é bom termos um pastor que nos mostra o caminho, deu o exemplo, porque ele seguiu por este caminho, envia o Espírito Santo dele para habitar em nós, nos dando sabedoria, entendimento, compreensão, poder para seguir pelo caminho. Tudo o pastor nos dá. Vai depender da ovelhinha querer seguir ou não. Tem aquela ovelhinha que é rebelde ao pastor, e vamos falar nisso lá na frente no Salmo, cajado, avário, cajado, me consolam e tal. Então vai ter momentos de correção, porque a ovelhinha resolveu pular para outra escada rolante. Não deu certo. O pé em dois caminhos opostos. Que sejamos mais fiéis a esse pastor tão maravilhoso que só nos quer fazendo o bem, como ele só fez o bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude
a seguir o pastor no caminho, na vereda da justiça. É em nome dele, pastor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.